Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, com o time todo. Hoje nós vamos falar do CAJ, da participação que o CAJ tem com a comunidade, os trabalhos que a gente tem feito, um pouco do nosso calendário, um pouco das nossas experiências. Estamos aqui com um time completo, então eu vou pedir para que todos deem as suas boas-vindas para a gente começar a nossa agenda. Vamos começar com o Alfredo, que já é da casa, mas é sempre bem-vindo. Oi, tudo bem? Estamos aí, depois de um período aí de descanso, de folga no programa, né, Pucini? Que deixei sozinho. Várias Então, vezes. estamos retornando aí, a bancada aí, com, com o prazer de termos o nosso novo presidente do CAJ, que assumiu no mês de abril aí. E aí, Rogério? Saudações a todos. Então, eu estou aqui, Rogério Araújo, né? Sou novo presidente do CAJ. Tomamos posse dia 4, né, de abril. E vim aqui para colaborar com o programa aí, falar um pouquinho sobre nossos planos, nossos eventos que já estão, alguns já confirmados, né? Poder falar um pouquinho deles, começando até pelo campeonato, né? Que é do nosso diretor esportivo aqui, o Luiz, diretor de esportes. Rogério, nós vamos fazer um programa específico com você e com o Paulo para falar da nova administração, certo? Sim. Hoje nós vamos adiantar com o Luiz, que está já encerrando a inscrição dos times para o torneio de futebol e outros assuntos de interesse de todos. Luiz, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Luiz Fernando, né, sou diretor de esportes do CAJ, sou engenheiro civil. Então, mais um ano na organização do campeonato, o 43º campeonato, né, de futebol do CAJ, tradicional, né, e a gente está iniciando e as inscrições, as equipes e dando na organização do campeonato como um todo. Bom, pessoal, esse ano nós fizemos um trabalho em campo. Nós fomos visitar no local as obras da Ponte Joinville. Fomos em comitiva, organizado pela Luciana Herbs, que faz parte do nosso Comitê de Engenharia Civil, que depois o Rogério vai fazer alguns detalhes a respeito disso. Mas foi uma visita, foi uma inspeção, uma fiscalização, que para nós foi muito gratificante, porque somos todos da área. Tem lá matéria de tudo quanto é modalidade. No estágio que a obra se encontra é mais matéria mecânica do que realmente civil, porque são todos os equipamentos estruturantes que vão fazer a montagem do conjunto. E nós queremos aproveitar, então, passar para vocês também um pouco das imagens, um pouco do material que foi coletado lá. E eu gostaria de que, enquanto essas imagens passem, a gente vá comentando um pouco. Eu até gostaria de começar a comentar o que me chamou a atenção, de forma bastante positiva, foi o protocolo de organização, onde a gente foi bem recebido numa tenda. Na tenda nos foi explicado os métodos construtivos com toda a equipe. Nós fomos devidamente equipados com equipamentos de segurança. Quando nos deslocávamos para o local, para a obra propriamente dita, íamos em grupos, sempre com gente da obra nos acompanhando e explicando tudo. Então, eu achei isso já de princípio altamente positivo. Quem teve capacete, tinha capacete, levou o seu, e quem não tinha, a própria obra cedeu. Alfredo, como é que você viu as instalações, a obra, uma obra de porte, uma obra de vulto? Sim, é uma tecnologia totalmente aplicada, né? É um processo bem diferente, né? Hoje a gente ouve muitos comentários aí na cidade, fazendo um comparativo com a ponte sendo construída em Guaratuba. Mas é totalmente um processo diferente, né? Não dá para fazer comparação, porque na ponte Joinville nós estamos passando em cima
do mangue, né? E nada, tudo vai ser preservado. Enquanto em Guaratuba, adentro pelo mar, barcaças pelo mar. Então, um processo bem mais simples, né? Que até foi colocado na palestra inicial, processos totalmente diferentes, né? Mas é uma obra de grande vulto, né? Envolve muitas áreas, né? Uma tecnologia fabulosa. Então, parabéns, né, para a equipe, para a construtora e o projeto também muito bem desenvolvido. São duas frentes, aqui no Boa Vista, o outro lá Ademar na Garcia. Ademar Garcia, né? Nós visitamos apenas o projeto, o campo no Boa Vista, né? Mas são duas frentes que vão se encontrar, né? Então, mas é uma obra espetacular que Joinville merece. Luiz, você como engenheiro civil, eu e o Alfredo, engenheiros mecânicos, a gente se sentiu bem à vontade no meio daquele monte de ferragem, né? E você como engenheiro civil, Luiz? É uma obra, né, de grande porte, né, que vai trazer um benefício muito grande para a gente. E é muito interessante, que nem o Alfredo até citou, né, a misturas de todas as engenharias, né? Entra mecânica, entra civil, entra ambiental, né? Então entra vários Segurança. segurança e assim vai, né? Então essa união dessas engenharias, né, bem voltado para o CAJ, é um orgulho para a gente ver dentro da nossa cidade uma obra nesse porte, né? E que vai trazer um benefício muito grande para toda a sociedade. Quanto à questão da ponte, né? Ela começa agora no momento, essa comparação que sempre o pessoal está fazendo, ela acaba sendo, agora ela está num sistema só de montagem para depois iniciar ela, né? Então a comparação é totalmente diferente. Onde a barcaça lá em Paranaguá, ela consegue chegar e agir no ponto. Hoje não, hoje aqui em Joinville eles estão fazendo uma estrutura para poder chegar no ponto. Então é bem diferente de um modelo e do outro de execução. Então por isso que uma vai andar mais, outra vai andar menos. Isso aí a comparação é totalmente errônea se for fazer. Mas é espetacular, né? É um projeto bem avançado, né? E parabéns aí a toda a equipe aí de engenheiros que trabalharam nesse projeto como um todo. Nós temos um depoimento que foi gravado lá no local com o engenheiro Paulo Castro, que é o responsável geral pela obra, que vamos aproveitar e passar logo em seguida. O Rogério não participou da visita, então nesse aspecto ele vai fazer um pequeno comentário, Rogério. Eu só quero fazer um comentário porque essa visita, né, foi a primeira ação da Câmara Técnica de Engenharia Civil. Então, uma das Ótimo. coisas que nós estamos criando, que é uma das nossas as novidades, vamos dizer assim, são as câmaras técnicas, né, que nós estamos criando aí das diversas modalidades da engenharia. Que o objetivo é justamente isso, é promover ações, eventos ou atividades bem voltadas a cada modalidade. Então a engenharia civil saiu na frente, né? A Luciana é a coordenadora, o Marcelo Fiokowski é o adjunto, né? E saíram na frente e já organizaram essa primeira atividade. Já tem uma outra palestra que vai acontecer também nesse mês com outro assunto. Então, essa é a ideia, que outras modalidades a gente criou na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, na engenharia química, que entra a parte de materiais, de alimentos, também na parte de agronomia e arquitetura. Então, a ideia é que a gente comece a ter eventos voltados aos profissionais, criados pelos próprios profissionais, nossos associados, que, vamos dizer que aceitaram o convite de coordenar essas câmaras. Então, isso é uma coisa interessante, porque a primeira atividade já aconteceu agora, recentemente, né? Parabéns à iniciativa, parabéns à equipe, parabéns à Luciana e ao Marcelo. E já demonstrando, né, Rogério, que a nova diretoria, com novidades, com ações, já está demonstrando atitudes. Parabéns a todos e, em particular, eu gostaria de deixar os nossos parabéns à equipe do Paulo Castro, à equipe da Prefeitura,
e a Joinville de uma forma geral, porque realmente é uma obra que impressiona pelo porte, impressiona pela utilidade e impressiona também pelo respeito ao meio ambiente, porque realmente a gente vê lá que o mangue está preservado. Olá pessoal, Engenharia na TV hoje a campo, viemos ver as obras da nossa Ponte Joinville e estamos aqui com o engenheiro Paulo, que é o responsável pela obra, que vai nos dar alguns detalhes. Boa tarde pessoal, aqui a gente está no início da obra do lado do Boa Vista, no final da rua São Leopoldo, e o que a gente vai ver aqui atrás é o equipamento que a gente chama de Cant Travel. Ele é o responsável por toda a montagem de toda essa estrutura de apoio até que ele consiga chegar nas margens do Rio Cachoeira. E daí ele vem construindo a ponte na sequência de trás do rio para cá. Então toda essa estrutura é uma estrutura provisória para que ele possa chegar às margens do Rio Cachoeira. E depois ele vem trazendo toda essa parte pronta até as travessas, e após ele é retirado e entram as vigas. E aí vem a sequência, pré-laje, laje, todos os acabamentos necessários. Obrigado, Paulo. Foi uma aula de engenharia e esperamos que os nossos ouvintes, os nossos acompanhantes curtam esse momento e aguardam com ansiedade o resultado dessa obra. Continuando a nossa engenharia na TV, nós gostaríamos de colocar a vocês algumas informações importantes a respeito da divulgação desses programas que a gente tem feito. Nós estamos batendo praticamente 150 programas que estão gravados no YouTube e com satisfação nós já estamos com uma estatística registrada de 26.250 visualizações, sendo que além da visualização, tem também a pessoa que passa pelo canal, registra, mas não chega obrigatoriamente a assisti-lo. Então, essa impressão que deixa e registrado que passou pelo canal são 184.100. Então, são números expressivos que nós gostaríamos, então, de divulgar a vocês e pedir que vocês nos ajudem a divulgar na medida que gostem. Nas últimas 48 horas, por exemplo, nós tivemos 250 usuários, visualizações, nas últimas 48 horas. Nós realmente estamos no ar com um programa que encerra a série das unidades regionais da Prefeitura. Foram 4 programas, e esse último, então, realmente ele está fazendo quase que um resumo do todo. Então, nós estamos com uma elevação bastante grande.
E o importante é que dessas visualizações todas, 85% não é inscrito no canal. Então, é importante entre nós fazermos um trabalho entre os nossos amigos. E a inscrição é gratuita, né? Quando estiver assistindo, simplesmente vai lá, clica. Ativa o sininho para receber notificação. Ativa o sininho. Nós temos 520, mais ou menos, inscrições, né? Mas veja, o número de visualizações é muito maior e 85% da visualização não é inscrito. Uhum. Alfredo, você que está desde o começo, quer dizer, o nosso programa realmente tem evoluído, né? Os conteúdos têm agradado, nós temos tido retorno de várias pessoas da cidade. Tanto no nosso canal no YouTube, né? Quanto na TV, né? Então na TV, às vezes aconteceu comigo, aconteceu contigo também, a gente está num local, o pessoal fica olhando, o senhor é aquele, tem um programa de televisão? Então esse dia eu estava em São Francisco também. Te vejo toda semana no programa, na TV, né? Então, só que a gente não tem como medir essa população, a audiência, né? Mas esses contatos que a gente tem pessoalmente, né? Então isso, então tem gente assistindo, né? Uhum. Então, volta e meia a gente encontra uma pessoa que a gente ou conhece ou não conhece, mas chega, estou até assistindo na TV. Então, aí a gente mede realmente a visibilidade em termos que a gente está tendo no canal de televisão, TV aberta, né? Então, é muito importante isso para nós, né? E até um momento a gente não teve nenhuma crítica, assim, o programa está ruim, ou alguma coisa. E um projeto que nós vamos ter é lançar um QR Code ali, que o pessoal possa dar sugestões ou fazer perguntas para depois a gente... Tornar ele também interativo. Interativo, né? Então, isso enaltece a gente começou aí em 2022, né, com o programa Engenharia na TV, e para nós é uma honra essa continuidade, esse trabalho que a gente tem feito. Luiz, nós lançamos aqui no programa uma promoção que fizemos no CAJ em apoio à APAI. Essa promoção foi muito bem sucedida, teve início aqui no programa. Dá para nós como é que evoluiu essa promoção? Sim, a promoção da APAI, o CAJ se uniu ao pessoal da fisioterapia da APAI, onde que eles estavam na necessidade de renovar os aparelhos para atendimento do pessoal. Tinha um grande pessoal de corpo técnico para trabalhar e os equipamentos não estavam tendo a mesma entrega. Então, eles nos procuraram, o CAJ abraçou a causa, junto com os seus associados, né, buscaram doações, o pessoal participou, e com esses valores a gente comprou equipamentos. Esse equipamento já foi comprado, foi entregue essa semana lá na PAI, e a gente vai fazer a prestação de conta, uma montagem de um filme para prestar conta aos associados e à população, né? Todos que ajudaram nós nesse projeto. E a PAI lá, a gente que está acompanhando, várias pessoas ajudaram, né? E a evolução foi muito grande dentro dos equipamentos e isso dá um retorno muito grande, tanto até para as pessoas que vão lá na necessidade de usufruir do equipamento, eles se sentem mais motivadas, mais atraentes, vão mais na fisioterapia. Os pais das pessoas que necessitam, que levam as crianças lá, que precisam de um tratamento, né, eles estão super motivados porque isso acaba abrangendo até, né, a própria emocional, né, de quem está nessa situação. Na recuperação. Então foi feito bem legal, muitos equipamentos comprados, foi feita pintura da sala, renovação da sala, então mudou o astral totalmente e a qualidade da prestação de serviço da PAI na parte de fisioterapia para essas crianças. Isso a gente vai apresentar, né, logo mais também para os associados e aí o pessoal que
que participou, né, essa prestação de conta dos equipamentos, mostrando isso mais prontamente, até num vídeo ou algo desse tipo. Rogério, num projeto dessa envergadura, o engajamento da diretoria é fundamental, né? E nós sabemos que houve um engajamento fora da diretoria. Qual é o comentário que você faz? Na verdade, esse movimento já nasceu na diretoria anterior, né? A nossa diretoria fazia parte também, né? Nós 4 fazíamos parte da diretoria anterior, né? Então já nasceu lá, né? E a gente deu continuidade. Eu acho que o fundamental foi o nosso associado, né? Abraçar a causa, porque foi um movimento voluntário de cada associado, né? Não foi da associação em si, foi dos associados. Então a gente fez essa arrecadação. Tem outros grupos, né, que indiretamente fazem parte do CAJ, que são os grupos do futebol, que também fizeram movimentos semelhantes, né? Isso foi fundamental para que desse esse resultado, né? Que as pessoas que estão já na fisioterapia sendo atendidas na PAI, né, são pessoas carentes para isso, né? São pessoas com suas deficiências e que precisam da fisioterapia para uma recuperação, para uma melhor qualidade de vida, né? Então, os associados do CAJ entenderam isso, abraçaram a causa e a gente materializou isso aí, né? A gente tinha equipamentos que são mais caros, né? E que dificilmente eles conseguiriam aí adquirir pela PAI, e a gente conseguiu adquirir, principalmente o que nós vamos ali mostrar com mais destaque na prestação de serviços, né? Que era um equipamento mais caro que a gente adquiriu. Então essa é a ideia, né? Quer dizer, a nossa associação ela existe para os profissionais e pelos profissionais, né? Visando os profissionais da engenharia. Mas a gente tem também uma responsabilidade social, né? Pela nossa cidade, nossa região, né? Então esse fez parte nessa linha de atividade. Então fica aí o exemplo ilustrado da importância realmente que a gente dá para o apoio às obras da comunidade e o resultado que isso gera, e fica o nosso reforço e convite para que as pessoas que nos assistem se inscrevam no nosso canal para melhorar, inclusive, a dinâmica do próprio YouTube em divulgar esses programas e essas nossas iniciativas. Nós vamos dar uma pequena parada aos nossos apoiadores e já retornamos em seguida. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia.
especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Continuando então o nosso programa Engenharia na TV, nós agora vamos falar das programações que estão em curso, em que o Rogério vai nos falar um pouquinho da nova diretoria, os programas que já estão em curso, e depois vamos detalhar um pouco mais cada um dos programas. Rogério, fica à vontade. Então, a nossa diretoria tomou posse dia 4, né, de abril, e ela está composta da seguinte forma: eu, Rogério Araújo, engenheiro químico, né, sou presidente; o engenheiro civil de segurança do trabalho, Paulo Roberto Oliveira, é o vice-presidente; o tesoureiro é o Ernesto Beckenbrock, engenheiro de produção; continuamos com o engenheiro mecânico Osnido Amaral Filho como diretor técnico, o Luiz Fernando como diretor de esportes. Aí temos o secretário-geral, que é o Jurandir da Silva, engenheiro de Minas, e o primeiro secretário, o Jurandir Corrêa, engenheiro metalurgista. Temos ainda o Marcos Bauser, engenheiro de materiais, como diretor de divulgação. O Dieter Nermann, diretor, que é engenheiro civil, é diretor de assuntos sociais. Essa é a composição. Bom, e de eventos, né, de calendário já definido, nós temos o que a gente chama de macroeventos, são os eventos principais do ano. Então a gente pode citar o nosso campeonato de futebol, que está aí em vias de fechamento para a gente iniciar agora ao final do mês, que é a 43ª edição do Campeonato de Futebol Suíço, né? 43 edições, né? Não é pouco. Temos também já agendado o 2º Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior, que vai ser realizado na Expoville, um evento grandioso, né? Que vai ser realizado dia 1º e dia 2 de julho, evento grande, com patrocínio e apoio do CREA Santa Catarina e do Confea. E temos a nossa feijoada, né? Que é a 18ª edição do Feijão e Doação, feijoada beneficente, que nós organizamos também, e está marcado para dia 6 de setembro. Então, esses são os macroeventos, né? Paralelo a isso, como eu falei já no início do programa aqui, nós criamos as câmaras técnicas, né? Essas câmaras técnicas têm a meta, né, logicamente, de se aproximarem dos profissionais de cada modalidade, identificar quais são as demandas, quais são os interesses, né, desses profissionais, desses associados, e trazer mais atividades. A ideia é que a gente faça um CAJ bastante ativo, né, trazer mais os associados para dentro do CAJ nas suas atividades, que a gente faz tantas, né? Então, as câmaras técnicas estão organizando os eventos. Então, a gente imagina que a gente tenha esse ano os ciclos de palestras, que nós normalmente já organizamos, mas outras atividades além do ciclo de palestras, que podem ser palestras também, mas também atividades como visitas técnicas, como encontros de discussão, debate, networking, né? Essa é a nossa ideia. Então, a princípio, né, a gente está mexendo também na parte de divulgação. A gente quer colocar o CAJ mais também visível, né, mais na mídia. Então, a gente está reformando o site, né, queremos colocar tudo que vem acontecendo no CAJ. Mesmo nesse um mês que nós estamos aí, depois da posse, já aconteceram várias coisas que a gente participou.
Então a gente está querendo que o site seja cada vez mais ativo, as nossas redes sociais, o próprio programa Engenharia na TV, que divulga tão bem aqui nossas atividades. Então, basicamente é isso que a gente está programando para o ano. Bom, o CAJ sempre tem calendários bastante encorpados. E nós sabemos que, além desse básico que está aí, que são os grandes eventos, surgem vários outros. Nós temos aí, para ser realizado nas próximas semanas, né, Rogério, a entrega dos homenageados com o amigo do profissional e o profissional do ano, referente ao exercício passado, que logo vamos divulgar também. Está em detalhes aí de definição de data, né? E estamos iniciando, então, o nosso torneio de futebol. Luiz, fala para nós como é que está essa nossa organização, esse torneio, assim, que eu, particularmente, tenho um orgulho maravilhoso, porque fui campeão, né? Pode falar de boca cheia, né? De boca cheia, na época que o time era bem profissa, né? Graças a Deus eu também consegui chegar essa medalha, ser campeão também do campeonato CAJ. O campeonato, ele por si só já é bem conhecido, né? É tradicional, como foi comentado, o 43º vez que acontece o campeonato. Então, tu sai na cidade, conversa e muita gente conhece. É até interessante, assim, um fato ocorrido, tanto que abrange que um colega meu, que é engenheiro, foi trabalhar na França e agora retornou e está trabalhando em Minas. E tem um outro colega que veio de Minas trabalhar na Tupi e voltou a trabalhar pela Tupi em Minas. E os dois se encontraram lá. E por um evento, um é chefe do outro no setor lá. E daí eles conversando, morei em Joinville, joguei o campeonato do CAJ, né? Joguei no Canabrava e um e o outro jogaram no Canabrava e jogaram o campeonato. Então, só para ver a abrangência disso, aonde que vai parar, o cara vai para fora do país, volta, está trabalhando em Minas, e o nome da cidade, a relação deles se localizarem em algo foi o CAJ, foi o Canabrava, foi o futebol, né? Então, para ver o tamanho que abrange a importância do futebol, né? Que chega a ser uma referência para se relacionar à cidade onde moraram. Né? Então, assim, é bem interessante essa situação. O Luiz, só para ilustrar, faz parte do meu currículo. Consta no meu currículo que nas minhas atividades extraprofissionais eu fui praticante de esporte e campeão do torneio do CAJ. Entrou no currículo. Entrou no currículo. Para ver o valor, né? Para ver o valor que tem. Mas é bem interessante. E o campeonato busca várias situações, né? A parte de saúde, né? Que é a atividade física, que é muito importante, né? A questão de a gente trazer ao associado, né, algumas as atividades, né, que a gente até tem um planejamento esse ano, quem sabe inserir mais alguns eventos esportivos, né? A gente tô em estudos, alguma coisa, né, até um dominó, quem sabe para quem não joga futebol, ou quem sabe uma modalidade que está muito ativa, o futevôlei, né? Também que o pessoal gosta bastante, tem bastante gente que eu sei que participa, então quem sabe a gente faça um torneio inicial para a gente fazer um teste. Então, assim, algumas situações que a gente vai alimentar aí para o decorrer do ano, né? Mas o campeonato se inicia agora dia 31 de maio. A princípio nós estamos com 8 equipes, né, que estão se adequando aí para fazer as inscrições. As equipes atualmente o Desk, o Canabrava, Golden Boys, Canadinhos, Amigos. Tem um time do Matheus ainda que não tem nome definido. A Vega Engenharia está também entrando no campeonato, tentando montar uma equipe para participar, né? A BFS Engenharia também é outra que está se movimentando para querer entrar no campeonato. Então nós estamos com 3 equipes assim que são novas, né, que estão se movimentando e vão a princípio entrar no campeonato. Então dessas 8 equipes assim a gente tem a participação mais ou menos de uns 120, 130 associados
participando, jogando, né? E o campeonato, ele busca assim, quem que pode participar do campeonato, né? Quem que pode jogar? Então pode jogar no campeonato o engenheiro, o arquiteto, o estudante da área de engenharia ou arquitetura, professor também da área de engenharia e arquitetura, o esposo de uma engenheira, né, que ela não vai poder jogar, mas o esposo pode usufruir e jogar o campeonato, né? E nós também temos a abertura de alguns convidados, né, que é interessante para a situação do campeonato, para o network, que é outra situação forte que a gente busca no campeonato, é trazer essas pessoas de outras profissões, né, fazer parte do campeonato. Então, esse network, tanto a gente faz profissional entre nós, como outras modalidades de outras profissões, né? Então, esse também é o ponto, eu acho, máximo do campeonato, é esse entrosamento das pessoas buscando negócios, conhecimentos, amizades, né? Então, essa é a parte mais valorosa, né, no sentido do campeonato. E esse ano a gente está fazendo o campeonato na Arena do Esporte, na Rua Farroupilha. A gente já fez campeonatos anteriormente lá e a gente andou mudando em algumas necessidades de datas e assim por diante. A gente andou mudando alguns anos aí em alguns locais. E esse ano a gente retorna, né, a pedido das equipes, que a gente monta esse campeonato em conjunto, né, porque as equipes são os associados do CAJ, é quem a gente busca o beneficiar, e a gente optou esse ano pela Arena do Esporte, né. É um local bem conhecido, na Rua Farroupilha, né, mais conhecido antigamente como Contra-Chama, né, que o pessoal mais conhece, e é um local, né, super apresentável. Tem um local bom para as pessoas assistirem, para ficarem, para tomarem um refri, uma cervejinha, fazer um churrasquinho, né? Tem estacionamento, né? Tem segurança, a quadra é excelente, vestiário. Então tudo isso a gente faz um estudo amplo, né, para fazer a definição da onde que a gente vai fazer o campeonato, a fim de oferecer ao associado o melhor possível que a gente possa alcançar. Luiz, vamos destacar que ele tem um regulamento bastante rigoroso, uma disciplina muito exigente e um quadro de juízes do ranking do município, né? Juízes profissionais. Isso. A referente à questão arbitragem, a gente contrata uma empresa, né? Essa empresa é contratada e faz toda a administração de juízes, árbitros, mesários que vão fazer essa questão da arbitragem durante os jogos. A parte, né, técnica. A parte técnica deles, né, a organização técnica. Então, isso é bem exigido, a gente segue as regras, a gente tem uma regras, e as regras nossas é bem interessante, porque a gente busca as regras tradicionais que estão em vigor no momento, mas a gente faz algumas situações que a gente puxa para dar segurança para o associado que está jogando. Porque no outro dia ele vai ter que trabalhar, a gente tem que ter essa situação. Um exemplo, por exemplo, só básico, por exemplo, a questão de um lateral e escanteio, né? Pode ser cobrado com o pé ou com a mão. A gente opta a fazer com o pé para evitar o risco de confronto, né, de cabeça. Com a mão fica muito mais fácil, né, de ter, né, confronto na cabeça. Então, coisinhas assim é que a gente dá uma ajeitada na regra justamente para que no outro dia a pessoa esteja bem, né, tranquila, jogando, vá lá, aproveite, se divirta, né, e consiga aproveitar da melhor forma o campeonato. E assim também a questão disciplinar, né, a gente preza muito pela questão disciplinar. É uma coisa que a gente, né, cuida muito, e graças a Deus, a gente dos associados que jogam, a gente conhece a maioria dos times, o pessoal já se conhece, o pessoal entende o formato do campeonato, né, um campeonato que é para os associados, então é uma confraternização quase, né, do campeonato, mas sempre todo mundo, né, a adrenalina sobe, todo mundo competição, né? quer ganhar. Na hora de entrar na arena, pega, né? E a gente tá com as equipes vêm evoluindo ano a ano, renovando, equipes com qualidade, ótimos jogos, sabe?
Então, assim, a competitividade assim, no nível técnico do campeonato está muito legal, né? E isso também, a gente se dá o valor, a diretoria que trabalha todo nesse campeonato, né? Ajuda, a gente ajuda em comum acordo com todos, né? Cada um ajuda numa parte. E também é muito importante os representantes das equipes, né? Esse representante da equipe vamos dizer, a ponta-chave para a organização do campeonato. Que esse cara que vai representar a equipe é o cara que puxa, que convida, que leva o material, que monta o time. É esse cara que faz acontecer. Então, em cada equipe a gente tem 2 representantes. E esse elemento é muito importante para nós, para o CAJ, para o campeonato existir. Então, a gente tem até fazer um agradecimento para esse pessoal que participa e puxa esses times, porque no dia a dia, na correria, no tempo que a gente anda, né? Então, sempre é muito difícil e exige um bom tempo e conhecimento né, com as pessoas para organizar documentação, pagamentos, uniformes, inscrições. Então, é bem trabalhoso. E fica o registro que o evento em si é muito agradável. E as famílias vão, as esposas, as namoradas, os filhos, e também a ala mais antiga, né, Alfredo, que não joga mais. A gente gosta de ir lá assistir. Depois, muitas vezes, rola um churrasquinho, o pessoal se cotiza, vai lá, faz. É um evento muito agradável. E isso é um acontecimento que merece ser destacado também. Exatamente. E a questão familiar que acontece ali, essa harmonia entre as pessoas é muito interessante, né? E eu tenho, por experiência própria, meu filho, né, hoje está com 17 anos, que me acompanha, né, há, sei lá, 11, 12 anos nos campeonatos aí. Então ele né, cresceu ali, né? Cresceu ali, e os exemplos, a família, ele participando, as amizades, né? Então acaba ajudando até na criação dos próprios filhos, né? Falando dos veteranos, vamos dizer que vão para assistir, comer uma carninha, bater um papo, são elementos fundamentais para estar lá, porque os times, queiram ou não queiram, são pessoas mais jovens. E o espelho desse jovem é os mais velhos. Então, ver um engenheiro que é um destaque, que trabalha numa empresa, que tem um network, né? A pessoa lá na frente tem uma relação que conheceu a pessoa lá no... né? E essa pessoa com mais experiência, ela consegue fazer isso e espelha, né, esses jovens que estão participando do campeonato. Então, é muito importante, eu sempre prezo pela participação, né, desse pessoal que já participou, que gosta, que vai lá, passa o ensinamento, confraterniza com eles. As equipes fazem geralmente churrascos depois, né, se juntam. Então é muito interessante assim a composição total final do campeonato nesse sentido. Os veteranos até, a gente tem, já faz uns 2 ou 3 campeonatos que a gente vem fazendo uma partida, né? Mas, Luiz, isso tu vai contar depois de nós darmos uma pequena interrompida para os nossos apoiadores. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Bom, retomando o nosso programa, então, nós estávamos falando do futebol para veteranos. Luiz, conta para nós essa pegadinha. O futebol dos veteranos. Isso aí é uma modalidade que a gente já tem há uns 3 ou 4 campeonatos, vindo sempre fazendo jogos, né, com esse pessoal, né? Então, a gente junta quem está nativa ainda, outros não tão nativos, às vezes vão só jogar para brincar, para se confraternizar, né? A gente já fez jogos contra o CREA, né? No último ano a gente fez os 2 times dentro do próprio CAJ, o CREA não pôde participar naquele ano, né? Então é muito interessante essa questão dos veteranos participarem, né? E esse ano vai ter de novo, né? E acho que a mesa toda aqui já jogou no campeonato. Acho que cada um poderia até falar um pouco do time que jogou, né, nesse sentido, e que ambos participam desses jogos dos veteranos, né? Eu vou falar então um pouquinho do time que eu participei e que foi campeão. Eu participei do torneio em 3, 4 momentos diferentes, mas um em particular foi quando nós montamos um time bastante competitivo. Eu trabalhava na Cipla e um dos nossos amigos, o Mário Sérgio Zilibazic, me procurou dizendo: pô, vamos montar um time para participar do torneio do CAJ. E era muito comum na época montar times de empresas. Naquela época as empresas montavam os engenheiros dentro da própria empresa, então tinha o time da Tupi, tinha o time da Consul, tinha o time da Tigre, tinha o time da Construmetal. Eu já tinha jogado na Construmetal e naquela época eu estava trabalhando na Cipla. E aí eu sugeri, então, mas não vamos montar um time com um vínculo obrigatoriamente da empresa. Vamos montar um time para ser campeão, eu brinquei com ele. E como na época tinha uns papa título, que era a Nobre, tinha umas empresas que, Construtora Nobre, a BIT teve time, assim, que tinham times assim com jogadores já estrelados, jogador aí de medalha. Aí nós fizemos um time e botamos no nome do time algo para ser bem provocativo. Chamamos o time de Zebra, pois realmente o Zebra foi campeão. Foi campeão em cima da Nobre. Foi uma época muito bacana. Nós jogávamos, inclusive, lá no Botafoguinho. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi, deixa eu fazer as contas, 40 anos atrás. Primeira metade da década de 80. Segunda, terceira edição, eu tenho 43. Primeira metade da década de 80.
Eu não sei exatamente em que ano, mas foi a primeira metade da década de 80. Porque depois, na virada de 85 para 86, aí eu saí da Cipla e voltei a trabalhar no Grupo Tupi. E aí joguei de novo 1 ou 2 anos com o time que nós tínhamos criado lá com a Tupiniquim, com o Finile e tudo isso, mas aí já não tinha mais aquele espírito, a gente vivia viajando muito, não dava mais para ter aquela disciplina, aquela constância. Mas então realmente depois voltei a participar do torneio com os professores da FEG, quando eu estava dando aula na FEG, fizemos lá um time com o Pio, e fizemos participamos de alguns torneios. Aí já estávamos a nossa sede na Santos Dumont. Santos Dumont. E o Alfredo jogou... Joguei também na década de 80, trabalhava na Consul, né? A Consul também foi uma... Papa Título. Papa Título, tá? Eu possivelmente não me lembro, assim, mas também devo ter conquistado algum título pela Consul. E agora, recentemente, a gente joga para os veteranos, né? Dando show, né? Não sei, aí agora eu estou me preparando. Vocês, programa anterior, nós tivemos aí a Cláudia Quant, onde eu estou fazendo Pilates, e ela disse, eu quero te ver jogar. Então, Cláudia, prepara bem aí que você vai me ver ainda esse ano jogar, tá? Legal. E o Rogério jogou? Pô, eu joguei o seguinte, eu vim para, eu não sou de Joinville, né? Eu vim para Joinville em 91, mas eu joguei porque em 93 eu entrei na Escola Técnica Tupi como professor. E a Tupi tinha o time da Tupi, mas tinha uns dissidentes que queriam montar um outro time, o Jackson. Esse aí. Aí ele queria montar um time, então ele atravessou a rua e foi ali na escola técnica ver quem que era engenheiro e que podia participar. Aí me convidou para jogar. Eu, o Écio, o Stélio, me lembro desses 3 professores que entramos nesse time aí. E o time, acho que chamava Manchester, mas a gente apelidava ele de Derrotinha Esporte Clube, porque ele perdia muito mais do que... Mas teve um ano, eu acho que eu joguei de 93 a 96, aí na 96 nasceu minha filha, eu acho que aí já não... Nesse ano eu joguei, mas depois eu acabei saindo. Mas esse último ano, montamos um time forte, chegou nas finais. Tinha entrado um estagiário na Tupi, eu não me lembro mais os nomes, né? Já tem tempo isso, né? Um estagiário na Tupi, aí juntou com o nosso time, e tinha um outro amigo meu que eu trouxe, que era engenheiro também, o Edson, que era zagueirão. E o time, chegamos, quase ganhamos o campeonato. Foi um ano bom, mas o resto era... E o Canabrava é o Papa Título dos papas, é o mais antigo, né? O Canabrava, o ano que vem, ele vai fazer 40 anos, né? 40 anos, ele iniciou dentro do Campeonato CAJ, né? Então, vai para uma data muito importante. Que já gerou outros times, né? Que já gerou. O Canabrava, dentro do Canabrava, a gente estava com um grupo tão grande de pessoas participando que a gente, com a função de prestigiar a todos para jogar, e também prestigiar o CAJ para criar também mais times, a gente acabou dentro do próprio Canabrava gerando novas equipes, né, que é o Golden Boys e o Canadinhos, né? Então a gente tem essas equipes, participam do campeonato já há alguns anos, né? E elas foram geradas dentro do Canabrava, né? Nesses 40 anos aí muita gente passou, vem se renovando, então é bem interessante. Papa Títulos, tem várias equipes Papa Títulos, né? O Canabrava tem os seus títulos, né? O ano passado, o atual campeão do campeonato é o Golden Boys, né? Que é uma outra equipe que a gente tem do Canabrava. Dentro do Canabrava, né? Cresceu ali, se evoluiu, né? A gente conseguiu ver, né? Que a gente está participando nos últimos anos aí, a evolução que vem ocorrendo no Golden Boys, e o Canadinhos também está começando a andar, né? Toda equipe começa assim, não é uma coisa tão fácil montar uma equipe e ser campeão. Então tem pessoas que gostam, tem pessoas que se adaptam melhor, tem pessoas que jogam bem o jogo, mas na hora do campeonato não conseguem entregar a mesma qualidade. A questão da assiduidade, né? Que às vezes assiduidade, muda emprego, filho, então tem muitas variáveis aí no meio, né? Então, para montar uma equipe e conseguir evoluir, vai levar alguns anos. E a gente vê, né, as equipes, né, equipes novas começando ali, patinando um pouco, mas
se persistirem, eles vão chegar lá, e o Golden é um grande exemplo disso, né? Em termos de datas, Luiz, ela não é contínua, né? É um calendário que respeita feriados e tudo mais, né? Isso, o campeonato ele é uma coisa bem maleável, assim, justamente para tanto a pessoa poder participar do campeonato, mas ele não ficar amarrado ao campeonato. Ele tem a disponibilidade dele viajar, né, de fazer outras atividades, até familiares, de negócios, serviços, né? Não fica uma coisa engessada. Então o campeonato acontece a cada 15 dias, né? Geralmente a cada 15 dias, no sábado à tarde, né? Começa às 14 horas, daí os 3, 4 jogos que ocorrem todo sábado. Então, assim, nesse formato a cada 15 dias fica bem maleável, que o cara vai no outro, ele pode encaixar uma viagem que ele precisa fazer, uma visita, um trabalho, né? Então fica fácil para todos. E as inscrições estão abertas, né? As inscrições estão abertas, a gente aproveita para chamar todos os times aí, temos esses times já que estão apontando aí a participação, mas está aberta até inclusive de outras cidades, né? Não só de Joinville, outros que participam do CAJ, por exemplo, já teve time de Itapuá, pode ter de São Francisco, pode, né? Não tem problema nenhum de outras cidades participarem e montarem time também. Então, estende esse convite aí a todos, né? Que as inscrições estão abertas, né? Nós temos um tempo curto, que dia 31 de maio a gente inicia, mas então a gente precisa que o pessoal dê uma acelerada ali, mas ainda tem tempo de jogar o campeonato. Pessoal, o nosso tempo está encerrando. Quero agradecer a presença de todos. Eu dispenso hoje as despedidas, porque todos estarão aqui com bastante frequência. E fica o nosso agradecimento à TVBE, aos nossos apoiadores e a quem nos assiste. E que, por favor, fique à vontade para contribuir. Entre em contato com o CAJ. A tela vai mostrar o WhatsApp, o site, o que for possível e necessário. E contamos com a sua audiência para os próximos programas também. Até a próxima. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.
Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.